da salvação, o sacramento da vida eterna, para depois entrarmos em cada sacramento, vermos esta parte toda da liturgia. Que maravilha, que beleza! E assim a gente celebrar com mais com mais vida, com mais vigor, mas sabendo que não é força própria, porque não é pelagianismo, é ação do Espírito Santo. Quem é o animador da Santa Missa, da Santa Liturgia? Você pode dizer o Espírito Santo, Padre. 11:04. A liturgia cristã não somente recorda os acontecimentos que nos salvaram, como também os atualiza, torna-os presentes. O mistério pascal de Cristo é celebrado, não é repetido. O que se repete são as celebrações. Em cada uma delas sobrevém a efusão do Espírito Santo que atualiza o único mistério. Que maravilha! Vejam, para aqueles que não entendem, aqueles que criticam, que é um rito, é uma mesmice, é uma rotina, é a mesma coisa. Quantas vezes eu já ouvi isso? Críticas infundadas. Vejam, o rito é o mesmo, mas é atualizado pela força do Espírito Santo, que atualiza o único mistério. Qual é o único mistério? A primeira e única e perpétua missa eterna, rezada e celebrada uma única vez no tempo da história por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, Padre Adivânio, só atualizo no tempo e na história. Mesmo celebrando 6 missas no domingo, mesmo nesse tempo de isolamento, domingo celebrei 4 missas, mas só celebrei uma única missa, eterna e perpétua de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que grande mistério. E vamos dar agora, veja, o fundamento disso, que é no número seguinte, 11:5, a chamada epiclese, que é invocação sobre. Na segunda parte da Santa Missa, fazemos 2 epiclese. A invocação sobre as oferendas e a invocação sobre o povo, como vamos ver aqui. É a intercessão na qual o sacerdote suplica ao Pai que envie o Espírito Santificador para que as oferendas se tornem o corpo e o sangue de Cristo e para que, ao recebê-los, os fiéis se tornem eles mesmos uma oferenda viva a Deus. Que maravilha, vejam. O número 11:05, juntamente com a anamnese, a epiclese está no cerne de cada celebração sacramental, mas especialmente da Eucaristia. Isso é visto nitidamente no sacramento da Eucaristia. Atenção! Perguntas como o pão se converte no corpo de Cristo e o vinho em sangue de Cristo. Respondo-te, o Espírito Santo irrompe e realiza aquilo que ultrapassa toda a palavra e todo o pensamento. Basta-te saber que isso acontece por obra do Espírito Santo, do mesmo modo que da Santíssima Virgem e pelo mesmo Espírito Santo o Senhor por si mesmo e em si mesmo assumiu a carne. Quem fala isso em uma das suas catequeses, Fide Ortodoxa, é o padre da igreja, São João Damasceno. Ele prega belíssimamente, exortando e ensinando. O número 11:07, o poder transformador do Espírito Santo na liturgia apressa a vinda do reino e a consumação do mistério da salvação. É justamente isso. Eis o mistério da fé. Nós nos levantamos e dizemos o quê? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
na expectativa e na esperança, ele nos faz realmente antecipar a comunhão plena da Santíssima Trindade, enviado pelo Pai que ouve a epiclese da igreja. O Espírito dá vida aos que acolhem e constitui para eles, desde já, o penhor de sua ressurreição. Confira Efésios capítulo 1, versículo 4. Confira. Confira também segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22, que você verá. E a todos vocês que já estão aí na avenida, nas ruas da nossa cidade, que já está me ouvindo, eu, Padre Divânio, aqui na Rádio Atividade, com a frequência 98,5, olha aí, né? Que nos acompanha esse programa Católicos em Ação. Vamos para esse subtema, a comunhão do Espírito Santo. É o número 1108. O fim da missão do Espírito em toda a ação litúrgica é colocar-se em comunhão com Cristo para formar seu corpo. O Espírito Santo é como que a seiva da videira do Pai que produz seus frutos nos ramos. Isso é belíssimo. Confira João capítulo 15, versículos de 1 a 17. Também Gálatas capítulo 5, versículo 22, que você verá o contexto, o fundamento bíblico. Na liturgia realiza-se a cooperação mais íntima entre o Espírito Santo e a igreja. Ele, o Espírito de comunhão, permanece indefectivelmente na igreja. E é por isso que a igreja é o grande sacramento da comunhão divina que congrega os filhos de Deus dispersos. O fruto do Espírito na liturgia é inseparavelmente comunhão com a Santíssima Trindade e a comunhão fraterna entre os irmãos. Confira. 1 João, primeira carta de São João, capítulo 1, versículo de 3 a 7. A epiclese é também a oração para o efeito pleno da comunhão da Assembleia com o mistério de Cristo. É o número 1109. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo é o início de toda a missa. Esteja convosco. E nós dizemos o quê? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Ele vai dizer justamente isso. Devem permanecer sempre conosco e produzir frutos para além da celebração eucarística. A igreja pede, pois, ao Pai que envie o Espírito Santo para que faça da vida dos fiéis uma oferenda viva a Deus por meio da transformação espiritual à imagem de Cristo. Por meio, veja, da preocupação pela unidade da igreja e da participação da sua missão pelo testemunho e pelo serviço da caridade. É justamente quando nós terminamos a missa, não é? E antigamente dizia, a missa terminou, mas a missão começou. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe nessa motivação, mas também nesse mandato. De a gente repetir tudo aquilo que viveu, tudo aquilo que sentiu, tudo aquilo que aprendeu, tudo aquilo que experimentamos na sagrada e divina liturgia, também levar para o mundo. É o contrário, nós temos que levar o sagrado para o mundo, não trazer o profano para o sagrado, não o mundanismo para dentro da igreja. E agora nós vamos entrar, para terminar esse artigo, entrar no resumo. Vejam que no final de cada artigo tem um resumo, para que a gente possa fixar, a gente possa guardar tudo aquilo que a gente aprendeu. São os números de 1110 a 1112. 1110, 1110, na liturgia da igreja, Deus Pai é bendito e adorado como a fonte de todas as bênçãos da criação e da salvação,
com as quais nos abençoou em seu Filho, para dar-nos o espírito de adoção filial. A obra de Cristo na liturgia é sacramental, porque seu mistério de salvação se torna presente nela mediante o poder de seu Espírito Santo. Porque seu corpo, que é a igreja, é como que o sacramento, sinal e instrumento, no qual o Espírito Santo dispensa o mistério da salvação. Porque por meio de suas ações litúrgicas, a igreja peregrina já participa por antecipação na liturgia celeste. Terminando com o número 11:12. A missão do Espírito Santo na liturgia da igreja é preparar a assembleia para encontrar-se com Cristo. Veja que maravilha. Recorda e manifesta a Cristo a fé da assembleia. Torna presente e atualiza a obra salvífica de Cristo por seu poder transformador e fazer frutificar o dom da comunhão da igreja. Que maravilha! Amanhã vamos dar continuidade à nossa simples e humilde catequese no segundo artigo, que tem como tema o mistério pascal nos sacramentos da igreja. Ainda vamos estar na liturgia, vamos ver a liturgia. Isso vai até o capítulo 2, não é? Com seus artigos na liturgia, e vamos ver a palavra, a música, que é o canto na liturgia, as santas imagens na liturgia, quem celebra, por que celebra, e vamos fazer isso sem muita pressa, até a gente chegar na segunda sessão, que vamos